Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Olha só isso aqui. O assunto da epístola: a justiça pela fé em Jesus Cristo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, para Deus, todavia, o justo para Deus, ele terá vida pela fé. O que é fé? Qual é a definição da fé? A definição da fé é uma convicção, é uma certeza absoluta de que aquilo que está escrito através das Sagradas Escrituras irá se cumprir, mais cedo ou mais tarde, mesmo que pareça demorado em atender. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E não estão surdos os ouvidos de Deus, e não estão encolhidas as suas mãos para que não possam vir a ser atendidas. Mas o que acontece, o que faz com que a pessoa não use a fé e se envergonhe do Evangelho? Sabe por que ela se envergonha do Evangelho? Eu vou dizer, a pessoa que se envergonha do Evangelho, ela simplesmente, ela não crê. Ela não crê. Porque a pessoa que crê, ela não se envergonha do Evangelho. Ela pega o Evangelho, que é a palavra de Deus. O Evangelho, minha gente, não é uma religião, não. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra que traz vida. O Evangelho é a palavra que renova as suas forças, renova o seu entendimento, renova o seu ser, renova a sua alma, renova a sua condição humana, essa condição essa condição humana existente, que é uma condição limitada, limitadíssima, que só consegue ver problemas, que só consegue ver, olhar, só consegue olhar e só consegue sentir. O Evangelho não é para você sentir, o Evangelho é para você crer, o Evangelho é para você pôr em prática, o Evangelho é para você não se envergonhar, o Evangelho é para você ter vida, porque está escrito que todavia o meu justo viverá pela fé, ter vida pela fé, através de quê? Do Evangelho. Então como é que eu posso me envergonhar do Evangelho? Jamais eu me envergonharei do Evangelho. Eu me envergonho da religião, porque a religião, ela deturpa. A tradição religiosa, ela deturpa. Ela fere os princípios de Deus. Deus é muito simples. Deus é justo. Então, como é que eu posso me envergonhar do Evangelho, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Deus? Então, quando nós entendemos, a partir do momento em que nós entendemos o que é o Evangelho de fato e de verdade, então nós agarramos com unhas e dentes, com toda a força, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós pretendemos ter e ser, toda a força, e depositamos no Evangelho, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Isso é você investir na sua alma. Na sua alma. Investir na alma é exatamente isso. É você fazer uma parceria com Deus. Deixar Deus te dirigir, deixar Deus guiar os seus pensamentos, guiar os nossos direcionamentos. É assim que funciona. Porque nós já erramos tanto. Eu posso falar sobre erros. Tá aqui uma pessoa que pode falar sobre erros. E vou continuar sempre errando. Enquanto eu estiver nessa condição humana, eu sempre estarei errando. Vou estar errando o tempo inteiro. Só não vou continuar no erro. Mas eu vou estar errando o tempo inteiro, porque eu estou e serei sempre um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. É assim que funciona. Então, o Evangelho
Não é religião. O Evangelho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o Evangelho. Que faz com que você tenha vida e vida pela fé. A fé que Deus vê nos que absorvem o Evangelho, você consegue se concentrar mais, você consegue perceber mais, você consegue ajudar outra pessoa. Porque é através do Evangelho que você ajuda outras pessoas, não é através de vãs filosofias. Isso aí é para você ganhar dinheiro. Mas o Evangelho não é para você ganhar dinheiro. O Evangelho é para você trazer consigo um entendimento do que diz respeito a uma vida e uma vida eterna. Então, é por isso que está sendo levado para você o Evangelho. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. É a palavra de Deus. Esse é o Espírito de Deus que age dentro da pessoa, que crê. Que crê. Então, quem crê se lança. Quem crê se lança, independente de qualquer situação que ela esteja vivendo no momento. Não importa se a situação é crítica, isso e aquilo outro. Isso não importa. O Evangelho é para ser distribuído, porque se não fosse, o próprio Senhor Jesus ele não teria dado a ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não disse ide por todo mundo e distribua a religião para toda criatura. Não, ele não disse isso, não. Ele disse ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então como é que eu posso me envergonhar do Evangelho? Se quem deu a ordem é o autor e o consumador da vida eterna. É só botar a cabeça para funcionar, meu amigo e minha amiga. Coloque a sua cabeça para funcionar. Coloque a sua cabeça para funcionar. Coloque a sua mente para pensar. Medite mais na palavra de Deus. Tenha mais ouvidos para a voz de Deus. Presta atenção no que Deus quer de você. Você se perguntou, todas as manhãs quando você acorda, você se pergunta o que é que Deus quer de você? Ou você acorda só pensando no que você tem que fazer para o seu benefício próprio? Ou quando você vai dormir, você deita e dorme depois de um dia enfadonho, um dia muito feliz, um dia assim, assado, não interessa como foi seu dia. Como é que é a sua relação com Deus, né? Ou você só quer só as bênçãos? Ou você só quer somente ter notícias boas, notícias agradáveis? E por isso que você só está tendo notícias ruins. Você já parou para pensar que você só está ultimamente só recebendo notícias ruins? Claro. Fica com a televisão ligada 24 horas, só vai passar notícias ruins. Tem umas boas, mas é contada a dedo. Claro. Você fica voltado somente para as coisas que você vê? Você só fica voltado para as coisas que você vê. Na Bíblia, o próprio Senhor Jesus ele falou assim, ó, mas bem-aventurados, significa dizer felizes, são aqueles que não viram e creram. Não é acreditou, não. Creram, se lançaram, depositaram. Eu acho que eu já falei demais aqui. Mas eu espero estar ajudando você de alguma forma, meu amigo e minha amiga. Então, faça uso prático da Bíblia que você tem dentro da sua casa. Se ela estiver aberta no Salmo, feche ela, tire o pó e passe a usá-la, porque aquilo ali não está valendo de nada. Ela só está criando poeira dentro da sua casa. E você não está tendo nenhum resultado. Se estiver esperando vir cair do céu um milagre, porque a sua Bíblia está aberta ali, no Salmo 91, no versículo, qualquer versículo, desculpe, viu? Desculpe. Você precisa ter discernimento. Você precisa ter discernimento do que diz respeito ao Evangelho. O que é o Evangelho? Vou dizer de novo o que é o Evangelho para você. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é o ensinamento de Deus para todos os seres humanos que creem nele. Creem. Não para quem é religioso. É para quem crê nele. Crê com todas as suas forças.
todo o seu entendimento. Tá bom? Eu espero estar ajudando você de alguma forma. Que Deus abençoe você.